Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre NAT, Network Address Translator, que é uma tecnologia aí que surgiu há uns bons anos e a gente utiliza muito na nossa internet, às vezes sem entender o que ela está fazendo e às vezes sem saber que ela está presente na nossa vida. Mas eu posso garantir que todo mundo que tem uma conexão, a DSL faz uso dessa tecnologia. Vamos lá. A gente parte do mesmo princípio que do outro vídeo que fala sobre as portas. Imagina que você quer fazer o download de uma imagem dentro de um servidor, por exemplo. E vamos supor que, no caso, essa imagem é um servidor lá do Japão. Você quer baixar uma imagem específica de um servidor que está localizado em alguma cidade no Japão. A questão entre esse servidor e você é como que você consegue fazer essa sua requisição chegar até o servidor do Japão e a imagem depois voltar e chegar até você. Considerando que muito dificilmente existe um cabo ligando você diretamente ao servidor do Japão. Então, para isso que o que a gente quer montar aqui é basicamente um circuito onde você está conectando entre vários servidores intermediários e você está basicamente chegando até o servidor do Japão. No caso, a gente, fazendo hipoteticamente aqui que existe um circuito onde você se conecta até um servidor em Fortaleza, de Fortaleza vai para os Estados Unidos, depois para a Europa e depois chega no Japão. E a gente faz isso, na verdade, utilizando o endereço de IP. Que o endereço de IP nada mais é que um endereço, da mesma forma que fosse um endereço numa correspondência, numa carta, etc., que a gente usa para localizar os servidores dentro da internet. O endereço de IP ele é composto de 4 números, esses números vão de 0 até 255, cada um deles. E independente de onde esteja o servidor, você usa o endereço de IP para localizar ele. Então, no caso, o seu computador tem endereço de IP, no caso aqui 200.157.20.25.8, e o servidor do Japão tem o endereço 122.248.48.6. Então, você faz uma requisição para um servidor do seu provedor, por exemplo, que se localiza em Fortaleza, e daí esse servidor vai procurando entre os próximos servidores onde que as pessoas saibam, que outros computadores saibam onde que estão esse endereço de IP, e vai encaminhando essa requisição para outros servidores até que, pelo endereço de IP, essa requisição chega até o servidor do Japão. Só que tem um detalhe. Se o endereço de IP é um endereço para você encontrar um servidor, então isso significa que todo mundo, todos os dispositivos, tudo que se conecta à internet precisa de endereço de IP, senão é impossível achar esse dispositivo na internet. Então imagina a quantidade de endereços de IP que existem dentro da internet como um todo. Bom, vamos pensar quantos endereços de IP podem existir. Como eu falei antes, o endereço de IP ele é composto de 4 números que vão de 0 até 255. Então, se a gente fazer a multiplicação de todos, a gente sabe que existem 4,3 bilhões de possíveis endereços de IP. É um número bem alto, porém, se a gente parar para pensar que existem 7 bilhões de pessoas no mundo, e ainda mais que a gente está cada vez mais conectado e que praticamente cada vez mais pessoas estão acessando a internet, isso não é o suficiente. E para piorar, cada pessoa ainda tem mais de um dispositivo. Não é como se você fornecesse um endereço de IP para cada pessoa. Cada pessoa você pode ter um laptop, você pode ter um celular, você vai ter um desktop, você vai ter um videogame, você vai ter uma televisão conectada à internet, você pode ter dispositivos de IoT como a lâmpada da sua casa, a fechadura, o seu carro pode estar conectado à internet. Então, só uma pessoa já precisa de diversos endereços de IP. Bom, como que a gente soluciona isso? A solução definitiva é bem óbvia, é óbvio que a gente precisa de um endereço de IP que suporte mais do que simplesmente 4 números de 0 a 225, a gente precisa de uma solução que tenha mais do que 4 bilhões de IPs. O problema da solução é que para você fazer ela funcionar, você precisa atualizar todos os softwares, toda a infraestrutura, tudo que está conectado na internet precisa ser atualizado. O problema disso é que é uma solução que é extremamente cara, porque você vai ter que substituir muita coisa, atualizar muito software, reescrever muita coisa, e você precisa de anos para que as pessoas comecem a implementar tudo isso. Só que o problema de acabar os endereços de IP é um problema que já existe e a gente precisa de alguma solução que aconteça, que reduza pelo menos o problema, que seja paliativa, antes que essa solução definitiva consiga ser implementada. E para isso que existe o NAT, que é o Network Address Translator, ou tradutor de endereço de rede. Ele funciona da seguinte forma.
Imagina que você está na sua casa e na sua casa você tem um servidor, um desktop conectado, um celular, você tem um laptop e todos eles estão conectados num roteador lá na sua casa e você tem toda a internet. O NAT ele separa a rede entre uma rede local, que a gente chama de LAN, e uma rede externa, que a gente chama de WAN. O que ele faz e para cada uma dessas redes, ele cria endereços de IP diferentes. Então, todos os computadores que estão na rede local, eles têm endereços do tipo 10.0.0. alguma coisa. No caso, o servidor tem .20, o celular tem .15, o laptop tem .3. E do lado da internet, eles têm todos os outros endereços de IP que não começam com 10, por exemplo. E o roteador NAT, ele é o único dispositivo que possui dois endereços de IP. Ele possui um endereço de IP para se conectar com a rede local e um endereço de IP para se conectar com a rede externa. Então, o que acontece nesse caso? Imagina que do seu laptop você quer mandar uma mensagem para um servidor que se encontra na internet. Então, essa mensagem sempre tem um D e um para, o endereço de saída da mensagem e o endereço de destino da mensagem. Então, no caso, você coloca que a mensagem de 10.0.0.3, que é o endereço do laptop, para 195.48.2.6, que é o endereço do servidor na internet. Essa mensagem vai até o roteador NAT, e o roteador NAT faz a tradução desse endereço de IP para um endereço de IP da internet. Ou seja, ele pega esse endereço de IP local do laptop e apaga ele da mensagem e substitui pelo endereço de IP dele, externo. Para que ele faz isso? Para que na hora que essa mensagem for para a internet, ela consiga voltar para esse roteador. Então, no caso, ele fez essa tradução e ele envia lá para o provedor, e a partir do provedor, a mensagem ela é uma mensagem que vai do roteador até o servidor. Da mesma forma que na hora que o servidor for responder a mensagem, ele vai mandar D do próprio endereço dele para o endereço do roteador. Quando o roteador receber essa mensagem, ele vai automaticamente traduzir de novo essa mensagem, o endereço de IP, para o endereço de IP do laptop, e daí sim vai encaminhar a mensagem. Para o laptop, seria como se a mensagem ele tivesse enviado com o endereço 10.0.0.13 e recebido com essa mensagem. Ele não vê a diferença entre o NAT, assim como a internet também não nota a diferença. Essa tradução é feita, digamos, de forma invisível para todo mundo que está nessa conexão. Tá? Como que isso ajuda a resolver o problema? Isso ajuda porque é o seguinte, agora, nesse momento, significa que todos os dispositivos da rede local compartilham o mesmo IP na internet, ou seja, todo mundo compartilha o IP do roteador. Então, mesmo que eu mande uma mensagem para o servidor, o roteador vai apagar o endereço de IP do servidor e vai colocar o endereço de IP do roteador. Ou seja, para a internet inteira, toda essa rede local aqui seria como se só tivesse um dispositivo, como se só fosse um IP apenas. Isso é importante porque agora, com uma rede dessas, a gente gasta apenas um endereço de IP para vários dispositivos, tanto que laptop, celular, desktop, o videogame, todos os dispositivos de IoT dentro da sua casa, eles utilizam apenas um endereço de IP, o que consegue fazer com que mais dispositivos possam se conectar à internet ao mesmo tempo. Bom, algumas coisas ainda ficam abertas, algumas questões. Acho que o primeiro ponto deles é como que o NAT vai saber para qual computador na rede local enviar os dados. Imagina que, por exemplo, o seu celular manda uma mensagem para um computador e, ao mesmo tempo, o seu laptop manda uma mensagem para outro computador. Na hora, como todas as mensagens vão vir de volta para a internet só com o endereço de IP do roteador, como que o roteador sabe depois para enviar o que vai para qual dispositivo dentro da rede local enviar a mensagem? Outra pergunta que fica em aberto também, a gente fala muito sobre abrir a porta no roteador, o que isso efetivamente significa? E a última pergunta é qual que é realmente a solução definitiva para esse problema de endereço de IP? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui e esses assuntos vão ficar para os próximos vídeos, eu vou fazer um assunto para cada um dos vídeos. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto explicado aqui, você pode colocar nos comentários. Eu tento responder sempre que possível. Eu procuro sempre fazer vídeos sobre assuntos de TI que sejam para qualquer pessoa conseguir entender. Eu acho que a gente não precisa emburrecer o vídeo e explicar com analogias muito simples. A gente simplesmente precisa pegar o conteúdo e colocar ele em partezinhas menor para que qualquer pessoa consiga entender. Então é isso, valeu!